Você já percebeu como existem fases em que tudo parece estar mudando? É um emprego, um casamento ou um divórcio, a chegada de um filho, a saída de um filho de casa, até mesmo uma mudança de cidade. Então, assim, são momentos que nos deixam entre o medo e a esperança. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Deus, por exemplo, na Bíblia, muitas vezes ele costuma falar de uma forma muito especial, justamente nesses momentos de transição. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. E a minha referência está em Deuteronômios 29, onde o povo está diante de um novo começo, né? E depois de 40 anos no deserto, eles finalmente estão prestes a entrar na terra prometida. Mas antes desse novo capítulo, Deus os convida para fazer algo muito importante: olhar para trás. Lembrar de tudo que eles já tinham vivido, né? Renovar o compromisso com Ele. Talvez hoje Deus também esteja nos fazendo esse convite, né? Uma das primeiras coisas que Moisés faz é lembrar o povo de tudo aquilo que Deus já havia realizado. E aqui está um primeiro entendimento que nós precisamos ter, para uma grande mudança nas nossas vidas. Deus nos convida a lembrar antes de seguir em frente. Salmo 77, no versículo 11, diz: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Essa passagem, ela nos convida a trazer à memória, né, as obras, os milagres, o que Deus já demonstrou no passado, para que a gente possa renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé, né, nos momentos mais difíceis ou nos momentos de decisões. E em Deuteronômios, Moisés lembra o povo dos milagres, né, do cuidado no deserto, da provisão diária, das vitórias que eles tiveram nos momentos difíceis, né? E quantas vezes nós focamos tanto no problema, um problema que nós estamos vivendo, que nós nos esquecemos que Deus já fez, daquilo que Deus já fez por nós. A nossa memória, ela costuma ser muito seletiva. Nós lembramos facilmente das dores, das perdas, né, das orações que não foram respondidas, mas nós nos esquecemos das portas que Deus já abriu, né, dos livramentos, das pessoas que Ele colocou no nosso caminho, né? E às vezes às vezes que Ele nos sustentou quando nós não achávamos que conseguiríamos continuar. Então, talvez antes de pedir uma nova resposta, Deus esteja nos convidando a lembrar das respostas que Ele já nos deu. Um outro entendimento para que nós possamos prosseguir é que nem sempre ver milagres significa ter um coração transformado. Existe um versículo que sempre me faz refletir, sabe? Onde Moisés diz que mesmo depois de tudo que eles viveram, o povo ainda não tinha um coração capaz de compreender assim plenamente o agir de Deus. E isso é uma afirmação muito forte, porque nós percebemos que assistir os milagres não foi suficiente, né? Eles viram o mar se abrir, né? Eles viram o maná cair do céu, viram Deus cuidar deles todos os dias, e mesmo assim, muitas vezes eles continuaram inseguros, né, murmurando e duvidando de Deus. E isso nos mostra uma verdade muito importante. Uma fé madura não nasce apenas de experiências extraordinárias. Ela nasce de um relacionamento diário com Deus. Às vezes, pensamos que se Deus fizer um grande milagre, nós nunca mais teremos dúvidas. Mas a Bíblia mostra que a transformação, ela acontece quando nós permitimos que Deus trabalhe profundamente no nosso coração. Deus não chamou apenas indivíduos, Ele formou um povo. Um outro detalhe lindo desse capítulo é que Moisés reúne todos, os líderes, os homens, as mulheres, as crianças, até mesmo os estrangeiros. Ninguém ficou de fora, sabe? Isso revela algo que é muito essencial. Nós não fomos criados para caminhar sozinhos. Vivemos uma sociedade, né, uma cultura que valoriza muito a independência, né? Mas Deus, Ele valoriza relacionamentos. Ele nos fortalece através da comunhão, né, do apoio, do cuidado mútuo, né? Quantas vezes uma palavra de uma amiga, né, um abraço ou uma oração de alguém, ela restaurou as nossas forças. Então, fé também
também é caminhar ao lado de outras pessoas. E eu confesso que isso é um grande desafio para mim. Então, como eu gostaria de deixar muito claro aqui para vocês, né, que tudo aquilo que eu compartilho aqui com vocês é algo também que o Senhor trata comigo em primeiro lugar. Eu não estou aqui como a dona da verdade, né? Eu peço muito ao Senhor para me direcionar em tudo que eu falar. E eu também tenho vivido muitas experiências nessas áreas. Algumas eu tenho vencido, outras eu ainda estou em processo, e eu acho que a questão dos relacionamentos, né, de ter essa comunhão, é uma área que o Senhor tem trabalhado muito comigo. E aos poucos eu tenho compreendido como é necessário, como é preciso caminhar junto, e como isso me ajuda a prosseguir, né, a avançar. Os ídolos de hoje talvez não tenham forma de estátuas. Quando ouvimos a palavra idolatria, normalmente nós pensamos em imagem de pedra, mas será que os nossos maiores ídolos hoje são imagens mesmo? Talvez não, né? Às vezes o nosso maior ídolo pode ser a necessidade de controlar tudo, por exemplo, ou a busca incessante por uma aprovação, né? Pode ser a carreira, a aparência, as redes sociais, o medo de decepcionar as pessoas, né? Até mesmo a ideia de que nós precisamos dar conta de tudo sozinhos. Então, sempre que alguma coisa ocupa o lugar que pertence somente a Deus, o nosso coração, ele começa a se afastar dele. E quase nunca nós percebemos isso imediatamente. É sempre um processo muito silencioso. A raiz que ninguém vê. Moisés fala sobre uma raiz que produz amargura. E eu achei isso muito interessante para compartilhar. Porque raízes, elas ficam escondidas, né? Ninguém está vendo, mas elas sustentam toda a árvore. Na nossa vida acontece algo muito parecido, né? Existem dores que ninguém conhece, feridas da infância, palavras que nós ouvimos e nunca nos esquecemos, decepções, culpa, vergonha, medo, e tudo isso pode permanecer escondido ali por anos, mas continua influenciando nossas decisões. Mas a boa notícia é que Deus nunca trata apenas aquilo que aparece, né? Ele sempre vai até a raiz, e ele não quer apenas aliviar os sintomas. Ele deseja restaurar completamente o nosso coração para que nós possamos prosseguir. E eu gostaria de dizer que nem tudo será explicado. Nós chegamos ao versículo mais conhecido desse capítulo. As coisas descobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Eu confesso que esse texto ele já trouxe muito descanso ao meu coração, porque existem perguntas que talvez nunca sejam respondidas nessa vida. Por exemplo, por que algumas orações demoram tanto? Por que algumas perdas acontecem? Por que algumas portas elas se fecham? A Bíblia ela não responde todas essas perguntas, mas ela nos lembra que Deus ele continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos tudo isso. E fé não significa ter todas as respostas, significa continuar, mesmo que continuar naquele, que conhece todas as respostas. Então, o que Deuteronômio nos ensina hoje? Se eu pudesse resumir esse capítulo em poucas palavras, eu diria que Deus nos convida a 3 atitudes. Primeiro, lembrar da fidelidade dele. Antes de olhar para o que ainda nos falta, olhe para tudo aquilo que ele já fez. Segundo, examine o seu coração. Existe alguma área que tem ocupado o lugar que pertence somente a Deus? Existe alguma raiz de dor, que precisa ser entregue a Ele? E o terceiro, continue caminhando, mesmo quando você não entender todos os detalhes, Nem tudo foi revelado, mas tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida, de fé, já foi colocado diante de nós. E se esse vídeo, falou seu coração de alguma forma, compartilhe aqui comigo nos comentários qual foi a parte que mais falou ao seu coração. Eu vou adorar ler, as experiências de vocês aqui. Obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o próximo vídeo.